Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar como você pode mudar a sua vida. E para estar falando um pouquinho desse tema aqui comigo, hoje é a Cris, ela que vocês aí sempre vê por aqui no Natcast. Ela que é terapeuta, mentora de mulheres, especialista em biorressonância. E hoje trouxemos esse tema para estar falando para você aí de casa como você pode mudar também a sua vida através da mentalidade. Cris, gratidão por estar aqui mais uma vez no Natcast, por trazer esse conhecimento, por trazer esse tema também, né? Que é uma coisa que a gente sempre se pergunta: como mudar a nossa vida? Isso. Sempre é uma honra estar aqui no Natcast, podendo compartilhar conhecimento e experiências, né? E hoje, com esse tema aí, vamos conversar um pouquinho sobre como mudar a nossa vida. Nós só conseguimos mudar alguma coisa sabendo exatamente como nós estamos. Então, antes de pensar em mudar, eu preciso saber como eu estou. O que eu quero, né, e aonde eu quero chegar. Se eu não tenho esse percurso da onde eu quero chegar e nem a noção de como eu estou, esse é o primeiro passo. Saber aonde eu estou, quem eu sou, né? E o que eu estou fazendo aqui e o que eu quero, né? Ter a consciência, a própria consciência de si mesmo, do se autoconhecer. E eu acredito que esse mergulhar para dentro de si, esse autoconhecimento, vai fazendo com que a gente consiga ir mudando ao longo da nossa jornada. Porém, existem várias etapas aí, né? Hoje você, fazendo a pergunta para você, como está a sua vida hoje? Ai, um turbilhão. A gente sempre fala, né, Cris? As pessoas estão se sentindo perdidas. Quem eu sou? O que eu quero? Quem eu quero ser? Muitas vezes não está claro na nossa mente, né? Quem eu sou, né? Então, como descobrir isso? Nossa, através do autoconhecimento, você falou, mas como? Como descobrir que. Porque, assim, aí a gente entra na questão da constelação, né? Também. Às vezes a gente está no papel que não é nosso, às vezes a gente faz algo que a gente não quer. E como descobrir? Qual é o meu propósito? Aonde eu quero chegar? Eu tô no caminho certo? Eu não tô? Como que é isso? Eu acredito que tudo começa na sua programação, né? Nós somos executores do programa que foram instalados em nós desde quando estávamos dentro da barriga da nossa mãe até aproximadamente 7, 8 anos de idade. Então, durante esse período, foi o período onde nós fomos programados para sermos quem nós somos hoje. Então, às vezes, você disse que tem pessoas que, né, às vezes se sentem Eu perdidas. muitas vezes. E até às vezes eu falo, meu, eu tô me sentindo perdida. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô? Será que é isso? E muita gente se sente perdida. E muitas pessoas querem resolver as coisas, né, da noite para o dia, no estalar dos dedos, buscando colocar o máximo da sua concentração, do seu foco, e ela se sente frustrada porque ela fala: Meu, eu fiz tudo que eu estava no meu alcance, eu não consegui, não consigo mudar a minha vida, não consigo fazer diferente, não consigo fazer com que as coisas evoluam, cresçam, mas tudo isso está atrelado a esse programa. Se eu não mudar o programa, se eu não identificar qual foi o programa que foi instalado em mim para fazer com que eu execute as minhas ações do agora, se eu não colocar um novo programa, eu não vou mudar esse meu comportamento do agora. Eu vou ficar lutando, brigando, brigando, e a minha resposta positiva vai ser pequena, porque aquilo que eu quero, que eu estou colocando na minha intenção, faz parte do meu consciente, mas quem comanda a minha vida e quem comanda o meu corpo é o subconsciente. E o subconsciente, ele domina 95% do nosso cérebro. Então, o que Caramba. eu faço hoje no dia a dia é comandado 95% da parte do subconsciente do meu cérebro, que é a parte aqui de trás, que é a parte mais antiga, né, da parte cerebral, e ela que domina todo o resto. E apenas 5% faz parte da mente consciente. Então, se eu quero, se eu brigo, se eu tô ali pensando nas coisas que eu quero mudar e às vezes eu sinto que eu não consigo, é porque seria uma luta injusta. 95 versus 5% é como se fosse uma força grande lutando com um bichinho de estimação que vai perder sempre. Então, como fazer isso? Reprogramando, mudando esse padrão que foi instalado. Só assim eu vou conseguir produzir um comportamento diferente. Porque eu costumo dizer que a nossa mente é o computador que manda no corpo, né? O nosso cérebro
é o computador e o nosso corpo é a impressora, que vai imprimir tudo que está lá dentro. E tem pessoas que usam o mesmo programa do começo ao final da vida. Foi instalado lá um programa para aprender a andar. E ele continua da mesma forma, sendo que tem como você performar, andar de uma forma que você vai melhorar a musculatura, enfim, existem vários comportamentos que você pode melhorar e não precisa ficar usando aquele que foi instalado quando você nasceu. E quando nós nascemos, os programas que são instalados não são os nossos programas, são os programas dos nossos ancestrais, dos nossos pais, que tem um pouquinho dos nossos avós, enfim. E a gente pode continuar com os programas que estão fluindo bem e aqueles que não estão gerando bons comportamentos no meu agora, eu posso reprogramar isso colocando algo mais inovador, algo que tem a ver com a minha cara, porém isso exige uma constância e uma autoanálise, exercendo a consciência o tempo todo. Você falou da questão, né, lá da gestação. Então, a gente às vezes fala muito da questão da infância, né? O que você passou na sua infância? Quais foram os hábitos? O que foi programado na sua mente? O que você ouvia? Mas então não é só da infância, é desde lá da gestação, o que a mãe passa ali, já vai para o bebê. Não somente o que a mãe passa, como também o que a mãe passou no ventre da mãe dela, da avó. Toda a carga emocional, genética que nós temos, tem um pouquinho da história dos nossos pais e tem também história dos nossos avós e assim por diante. Então, o meio faz com que contribua para o desenvolvimento do ser humano. E tudo aquilo que a gente cresce ouvindo, né, sentindo, Vendo, sim. experimentando, vendo, vai construindo a nossa identidade lá no futuro. Só que muitas coisas que nós carregamos não são nossa. Mas, e aí a gente se pergunta, e por que que eu estou produzindo esse comportamento, né? Então, a pergunta é a quem pertence isso? É uma pergunta que eu costumo colocar sempre assim no meu dia a dia. Às vezes eu vejo com um comportamento que eu falo, nossa, da onde apareceu esse comportamento? Eu não sou assim. E aí começar a fazer perguntas para trazer para a consciência. Isso realmente é meu? Ou isso é algo que foi um presentinho ali que eu recebi e que eu posso desfazer disso e colocar algo no lugar? Então, quando você consegue ir trabalhando essa consciência no dia a dia e também instalando novos programas, você vai melhorando e aí sim você vai mudando a nossa vida, porque tudo aquilo que eu sou eu vibro e quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Então, quando eu mudo, a minha vida muda. Então, se eu quero uma mudança, eu tenho que ter um norte. Eu quero mudar, mas eu quero ser o quê? Eu quero seguir qual caminho? Então, eu tenho que mapear qual é a pessoa hoje que faz aquilo que eu gostaria de fazer ou tem uma vida semelhante àquilo que eu estou buscando. E baseado nisso, eu vou buscar entender qual é o programa que está ali instalado naquela pessoa, qual é o tipo de comportamento, o que que ela come, como ela se veste, como ela anda, como ela fala, o que que ela escuta. Nós somos aquilo que nós vemos, aquilo que nós comemos, aquilo que nós nos alimentamos. E o alimento não é só o alimento físico, né? Sim. É os livros que você consome, as leituras, é aquilo que A você coloca Netflix. para dentro da sua mente. Se você assiste muitos jornais sensacionalista, notícias trágicas, é daquilo que você está alimentando o seu corpo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque eu vou reproduzir, o meu corpo vai produzir aquilo do qual ele está sendo alimentado. Então, com que você tem alimentado a sua vida? Com quais alimentos, com quais tipos de leituras, com quais tipos de ambientes que você tem frequentado, quais matérias, coisas que você tem proporcionado para os seus olhos. Mas se a gente for analisar, a gente não faz nada, né? Porque se a gente for analisar o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente assiste, a gente daqui quem tem a consciência, né? Às vezes é a mesma coisa, se você ficar vendo só notícia trágica, você vai ficar o quê? Triste, vai ficar com medo, aí o medo você não vai querer sair na rua. Então, isso é muito importante. Mas, Cris, como que a gente consegue descobrir o que é nosso e o que não é Uhum. nosso? Um exemplo, você falou
que vem a questão dos pais, né? Que isso a gente entende na constelação, porque às vezes a gente fica num padrão. A gente fala, poxa, mas por que isso está se repetindo? Que às vezes é uma coisa que se repete várias vezes até Uhum. você parar para olhar para aquilo. Daí você vai entender na constelação que às vezes é da sua mãe passou por isso, a sua avó, lá de quantas gerações. Mas Uhum. como entender o que é nosso, o que não é nosso? Assim como você disse, a constelação é uma das ferramentas para você ter a consciência de descobrir aquilo que é seu e aquilo que não é seu. As perguntas de barras de axis ajuda bastante, a própria constelação e a própria escolha, você escolher aquilo que tem a ver com as suas crenças, com a sua ideologia. Olha, eu acredito nisso, então isso não condiz com esse comportamento ou com essas ações que eu estou tendo. Então, se isso não faz parte, então eu não quero mais escolher isso. Mas isso eu não tenho, mas é algo que eu acho interessante. Eu acho que isso agregaria valor na minha vida. Então, eu vou começar a buscar esse programa que eu estou vendo ali na minha frente, colocar na minha rotina para que ele, de alguma forma, comece a apertar o play e eu começo a desenvolver aquele comportamento que eu estou querendo. Então, a vida ela é feita de escolhas, né? Eu acredito que Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente seguir o nosso caminho da forma como nós desejamos, né? E se ela é uma escolha, eu escolho aquilo que é bom. E aí, baseado na minha experiência dos meus antepassados, eu posso escolher. Isso eu acho interessante. Eu vou colocar aqui no meu mercadinho, aqui no meu carrinho do supermercado da minha vida. Isso eu acho interessante, eu vou permanecer. Agora, esse comportamento da minha mãe, não acho tão bacana. Vou deixar ele aí. Esse do meu pai, eu também não acho muito bacana. E aí, conforme você vai tendo essa autoconsciência, trabalhando e reprogramando a sua mente, você consegue ir melhorando. E uma das coisas fantásticas que hoje tem para poder reprogramar a mente é a questão de você dormir ouvindo o programa que você quer que se instale no seu subconsciente. Eu tenho o hábito de todas as noites dormir ouvindo o programa que eu quero instalar. E quando você menos espera aquele programa, de tanto você mandar para sua mente subconsciente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, ela começa a apertar o play e aí quando você menos espera, aquele programa começa a entrar em ação. Quando a gente dorme, nossa mente ela não está com as barreiras protegendo tudo aquilo que você está absorvendo enquanto você dorme. Então, aquilo que está sendo falado ali no áudio ou na frequência que você está ouvindo, você está equalizando a sua mente e aquilo está entrando de uma forma que vai contribuir com a sua transformação de dentro para fora. Ô, Cris, e por que que às vezes é muito difícil para algumas pessoas mexer nas questões emocionais? Seria um medo? O que é que às vezes causa o bloqueio da pessoa falar, eu preciso de ajuda, eu preciso olhar para isso, e às vezes a pessoa fala, não, eu já tô resolvido, não tenho nada, já curei meu passado, já tenho receio, mas você vê que realmente a pessoa não curou, né? Por que que às vezes é tão difícil para as pessoas, principalmente para os homens, né? Sim. Identificar isso e ver que precisa realmente de ajuda. Quando você fala assim, por que que é mais difícil para os homens, diante da cultura, né, que a gente carrega, a figura masculina, ela tem esse preconceito de que o homem tem que ser forte, de que o homem não pode chorar, de que o homem ele tem que se mostrar que ele está ali imponente. E quando você vai trabalhar as partes emocionais, é meio que você dá acesso às suas fragilidades. Então, para o homem é mais difícil mostrar a sua fragilidade por conta de todo um preconceito que carregamos aí de forma histórica. E para as Sim. mulheres, não. Para as mulheres é mais fácil falar sobre isso. Só que o que dificulta de uma pessoa dar acesso ou não, né? Tem homens que conseguem, né, trabalhar essas questões emocionais e depende muito do nível da dor. Então, se hoje eu não tenho estrutura emocional para olhar para aquilo que me causou dor, sofrimento, eu não vou chegar perto. Então, às vezes, é um processo. Então, tem que ser respeitado esse processo. Hoje eu consigo olhar só até aqui.
só até a janelinha, de longe. Mas amanhã pode ser que eu consiga chegar um pouco mais perto dessa janela, ou dar uma olhadinha por trás da janela, e assim sucessivamente. Cada um absolve a vida, os traumas, de uma forma. Então, às vezes, para mim pode ser mais fácil, para você pode ser mais difícil, e quando vem a questão masculina, tem esse desafio por conta do julgamento, do preconceito, e aí Porque acaba até a atrapalhando. sociedade fala, né? Ah, é que homem não pode chorar, porque senão se sente fraco. E assim, a gente vê a questão do que isso pode prejudicar quando você não olha, né? Fale um pouquinho pro pessoal do que pode prejudicar quando a gente, tipo, não olha pro pai e pra mãe, não reconhece, ou às vezes, né, não ressignifica, o seu passado, alguma coisa ali que você não quer olhar, mas que isso vai te prejudicando ao longo do tempo, até você parar e olhar. E por que que é tão difícil, às vezes, a gente aceitar que aquilo aconteceu, né? Sim, às vezes quando a pessoa chega até mim e fala assim, Cris, nossa, o meu profissional não vai, eu faço de tudo, eu me dedico, eu estou estudando, estou fazendo curso, mas eu não consigo ter um avanço profissional naquilo que eu faço. Parece que eu trabalho, trabalho e as coisas não fluem. Então, ou está atrelado também à parte financeira. O dinheiro vem e não fica. Ele chega na minha mão e quando eu vejo já foi Ai, acontece embora. comigo. Então, isso está atrelado a problemas com a figura masculina do Sim, pai. Então, eu já sei que é lá que eu vou precisar mexer para poder resolver essa situação do contexto do agora. Agora, quando a pessoa ela está sempre deprimida ou ela está sempre triste, ela está com as emoções muito abaladas, geralmente o problema está atrelado à figura mãe, à figura masculina, porque é a mãe que tem ali o primeiro contato com o bebê, que faz essa troca da gestão das emoções, do afeto. E quando a criança ela cresce com um abandono emocional, gera um conflito muito interno nessa criança e ela carrega isso até virar, né, chegar na vida adulta. Então, tem pessoas que ela tem os dois problemas, né? Tanto com a sim. mãe, tanto com o pai. E quando eu costumo dizer que nós temos uma estrutura, duas vigas, que é um lado pai e um lado mãe. Então, quando nos é tirado uma ou outra, a gente cresce com esse desequilíbrio na É vida. que é 50, a gente é 50% o pai, 50% a 50% mãe a e o masculino e mãe. o feminino, né? Isso. E quando eu anulo, quando eu não tenho, ou porque por alguma fatalidade, ou por um abandono físico, essa pessoa ela vai chegar na vida adulta com alguns problemas ali a ser resolvido. E tem pessoas que ela não tem as duas. Né? Ela não teve, ou ela até teve os pais presentes, mas teve o abandono emocional. Esse abandono emocional seria a mãe e o pai estavam ali presente fisicamente, mas não emocionalmente. Não tinha tempo de dar amor, não tinha tempo de dar Ou só carinho. trabalhava, A pessoa precisava trabalhar para sim. poder dar conta de fazer com que o lar funcionasse, desse conta de pagar as contas. E com isso, antigamente, isso era considerado como o mais importante. Mas o mais importante que tudo isso é o afeto, é o amor, é o carinho. Eu costumo falar que é as balinhas da felicidade. E quando a gente cresce sem essas balinhas da felicidade que a gente não recebeu, fica um vazio. E aí o adulto, ele chega num determinado patamar da vida dele, que ele fala, meu, não sei, falta algo, eu não sei o que é, não sei de onde vem essa angústia, não sei de onde vem essa coisa que me trava, mas eu não consigo sair, eu não consigo fluir com a minha vida. Então, é necessário fazer um trabalho da sua criança interior, de tudo aquilo que a sua criança viu, sentiu, experimentou desde que estava na barriga da mãe. Então, muitas vezes tem que voltar lá. A hipnose, ela
ela é uma das ferramentas que você consegue voltar no passado e reprogramar ali o que aconteceu e instalar um programa novo. Então, além do áudio, a hipnose é uma ferramenta que pode contribuir muito com essa transformação do seu agora, a mudança da sua vida, através da reprogramação daquilo que te trouxe sofrimento, que te trouxe emoções negativas e que está prejudicando o seu agora. É a mesma coisa, né? Para uma menina quando ela nasce. Quem que é o herói? O pai. Ela vai olhar o pai como herói. Então, se ela tem algo com o masculino, né? Às vezes um abandono, alguma coisa em relação ao pai, ela vai crescer olhando o masculino de forma totalmente torta, né? Sim. E a mesma coisa o homem, o menino, quando ele nasce, a heroína é a mãe, igual você falou. Então, tudo tá ali atrelado, né? Qual é a sua visão do masculino e qual é a sua visão do feminino? Então, tem muitas versões. Inclusive, ontem eu atendi uma pessoa, né? Vou falar ontem, mas assim, ninguém sabe quem eu atendi ontem, então não vou estar expondo ela. Ela também não teve a presença da figura masculina na vida dela e ela precisou. Crescer por si só, vamos se dizer assim. Ela precisou ser forte, dar conta, se tornar uma mulher batalhadora, tendo que cuidar dos irmãos. Ela teve que crescer sem o apoio do pai, e a mãe precisava trabalhar para poder cuidar da casa, e aí essa mãe precisou deixar os filhos com a avó, e aí ela, como sendo uma das mais velhas, precisou ir cuidando de tudo, e aí ela cresceu com essa autorresponsabilidade, né? E com isso, ela se tornou uma mulher batalhadora, que é aquela que está com excesso de masculino, vive entrando em guerra, buscando paz, acaba uma, começa a outra, acaba uma, começa a outra, e aí ela vai atrair quem? Homens fracos, aos quais ela não consegue ser cuidada, porque ela foi programada, dentro do inconsciente dela está uma programação que ela tem que dar conta, ela tem que ser forte, ela tem que fazer acontecer, ela tem que trabalhar, ela vai gerir a finança da casa. E ela vai atrair um companheiro fraco que vai depender dela, que com isso ela vai ter que cuidar desse marido e aí não vai ter ninguém para cuidar dela, porque ela foi programada que ela não precisa de cuidado, que ela dá conta sozinha. E aí isso ao longo prazo vai gerando uma depressão invertida, que é aquela que você olha assim e fala assim, nossa, aquela pessoa é o máximo. Nossa, ela tá sempre de bem com a vida, mas na verdade dentro dela tá destruído, tá uma catástrofe e ela tem que cuidar de tudo, dar conta de tudo, é aquela que não fala não para ninguém, ela vai, faz, acontece, ela ajuda aqui, ela ajuda ali, porém dentro dela é um sofrimento gigante, porque ela tá cansada de estar sempre aqui em cima e ela também precisa de ser cuidada, mimada, precisa de ser vista, acolhida, amada. Ai, e que daí sente sempre sobrecarregado, sente um peso, Sim. né? Aquela pessoa que sempre tá assim, nossa, até os ombros parece que tá caído, porque é essa questão de se sentir sobrecarregada mesmo, né? E uma coisa que você falou agora da questão do físico, o físico manda no bioquímico, que manda no comportamento do corpo. Então, uma das ferramentas para também mudar a vida é observar o seu físico. Se uma pessoa que está sobrecarregada, está com os ombros, né, caído ali, fatigado, uma pessoa deprimida, está lá com a cabeça baixa, fala de baixinho, quase não olha nos olhos. Então, se eu quero mudar o meu comportamento, eu posso começar a mudar a minha vida mudando o meu físico, mudando a forma como eu me apresento, como eu ando, como eu falo, até mesmo quando eu durmo. A pessoa que ela dorme toda encolhidinha, ela está semelhante ali a criança na barriga da mãe, no feto, né? E se ela dorme ali todos os dias, ela está impregnando no programa dela uma depressão a longo prazo. Então, o nosso físico manda do nosso corpo. Fazendo isso de várias vezes, repetidamente, você vai impregnando aquele comportamento que você talvez não queria. Ah, é gostosinho dormir assim, ou é gostosinho ficar assim. Você está ensinando o seu corpo uma fisionomia que vai fazer com que vá produzir um comportamento semelhante àquela imagem que você está querendo passar. Então, antes de mais nada, nós temos o poder de dominar a nossa vida
pelo simples fato de dominar o nosso físico, a forma como olhamos para a vida, a forma como nos comunicamos, como nos vestimos, como nos portamos andando, como falamos. Então, tudo isso pode mudar a sua vida através do próprio comportamento, porque quando eu faço um gesto, o meu corpo ele vai sentir, e aí quando eu sinto, eu vou ter uma ação que vai produzir um resultado. E é uma reação em cadeia. Então, se eu quero mudar os meus resultados, eu tenho que mudar a forma como eu estou agindo no meu agora. Nossa, legal. Cris, a gente vai aqui por um rápido intervalo e já já a gente volta. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Pensa em dentista, genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussano, eu sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo! Então, pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da NAT de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a Nath tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos, quero agradecer aos patrocinadores do Natcast. E Cris, quero fazer uma pergunta. Como que a gente muda? Vamos supor, a gente quer mudar, a gente tem essa vontade de mudar, tem ali a consciência que precisa ser mudado, mas a gente chega em casa, às vezes o ambiente não deixa a gente mudar, ou o companheiro, ou o pai, ou a mãe, o irmão. Como mudar essa realidade? Pensa que o ambiente nós somos energia. E tudo é energia. Se eu estou num ambiente que ele está girando, vamos dizer assim, no anti-horário, e eu quero girar no sentido horário, se eu permanecer nesse ambiente, eu vou conseguir, se tem
5 pessoas girando no anti-horário e eu querendo girar no horário. Eu vou tentar, no começo eu vou até conseguir, mas vai passar um tempo que eu vou começar a vibrar novamente, igual todo mundo que está ali naquele ambiente. Então, como sair dessa frequência? Como mudar ali aquilo que eu quero e fazer com que aquilo ali perdure? Eu tenho que estar sempre próximo, eu posso ter ali a minha família, o marido, né, os pais, que não estão tendo o mesmo conhecimento que eu ali no agora, né? Por isso que cada um tem o seu momento, mas você pode, com a disciplina, trabalhar sua mente para ela conseguir permanecer com, além dos áudios na hora de dormir, com frases fortalecedoras dentro daquilo que você está buscando. Então, eu consigo, eu posso, eu dou conta, com exercícios de gratidão, com ambientes que têm a frequência que você está buscando, você andar com pessoas, você não vai abandonar o seu círculo familiar, mas você vai ter que ter um outro ambiente que vai fazer com que você consiga girar naquele movimento que você está buscando. Então, se você está andando num ambiente que ele gira anti-horário e você quer girar horário, eu tenho que buscar um ambiente que faz que tem essa mesma energia, essa mesma frequência que eu estou buscando, e aí eu vou lá, busco aqui, e eu permaneço na disciplina de fazer essa reprogramação. Eu tenho um acompanhamento terapêutico, eu faço hipnose, eu vou lá ressignificar as minhas crenças, eu vou tomando consciência daquilo que eu sou, daquilo que eu quero. É um processo, não é da noite para o dia, mas se eu tenho um processo e eu permaneço isso e faço isso diariamente no sentido de cuidar da minha mente, da minha reprogramação, assim como todo mundo tem que comer todos os dias, né, ali almoçar, jantar, enfim, ter as suas refeições, assim como tem pessoas que cuidam da sua espiritualidade, orando, né, lendo uma palavra, meditando, você também tem que cuidar da sua mente todos os dias, praticando gratidão, com frases fortalecedoras, ouvindo frequências, ouvindo áudios, frequentando ambientes que vai te levar, que estão na frequência que você está buscando, e uma das coisas principal é você dominar o seu corpo. Então, quando uma pessoa ela quer mudar a sua vida, a primeira coisa que eu falo para ela é mude o seu corpo. Então, vá fazer uma atividade física, vá sentir o seu corpo se transformando. Se você tem o poder de mudar o seu corpo, você tem o poder de mudar a sua vida. Então, comece cuidando do seu corpo, porque se você conseguir mudar ele, o resto, você consegue qualquer coisa. A gente fala, né? A gente sabe que a gente não consegue mudar ninguém, principalmente o outro. Primeiro a gente tem que olhar pra gente, fazer a mudança. Mas como que às vezes você pode, vamos supor, abrir os olhos da outra pessoa? Olha, acho que você tá errado, sem ofender, sabe? Tipo, olha, eu acho que você precisa mudar isso, você precisa se consertar ali e tal, tal. Mas sem ofender, porque muitas vezes a gente fala pro outro, olha, você precisa de ajuda. Só que às vezes as pessoas se sentem incomodadas ou falam, não preciso de ajuda, tá tudo bem, acho que quem precisa é você. Sempre tem isso, principalmente na questão familiar, né? Como mudar essa visão? Porque quando você fala para o outro que o outro precisa de ajuda, você está colocando o seu julgamento. E aí ninguém gosta de ser julgado. Eu tenho que mudar o outro sendo exemplo na minha relação que eu tenho com ele. Então, se ele perceber que eu tô mudando, que eu tô diferente, que eu tô me transformando a cada dia numa pessoa melhor, aí sim ele vai ser incentivado sem ter que ficar recebendo a ordem. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. O exemplo primeiro tem que vir de nós. Então, nós temos que estar ali acolhendo, amando, mostrando que a pessoa é importante para nós. Porém, a mudança só vai depender exclusivamente da pessoa, e eu tenho que estar ali não para ficar julgando, porque quando a gente julga baseado nas nossas crenças, na nossa história de vida. E o outro tem uma outra história de vida. E às vezes o processo dele quanto mais você apontar o erro, mais ele vai querer fugir. Então, estar ali sem julgamento, porém, sem apontar o dedo
pro outro daquilo. Então, você vai fazer algo que você sabe que aquilo faz bem para você, convida. Você quer participar comigo? Você quer fazer tal coisa? Nossa, eu fiz tal atividade, ou eu apliquei uma ferramenta com uma pessoa e isso foi tão bom para mim, eu tô me sentindo assim, assim, assim. E aí você pode despertar no outro o desejo dele querer também sentir como você está sentindo. E não você falar, você tem que fazer, porque eu acho que você precisa, porque eu acho que você tem tal problema, X, Y, Z. E isso você está afastando a pessoa de querer olhar para aquilo. Ô, Cris, tem uma frase que sempre o pessoal usa bastante, né? Aquela assim, o outro é um espelho, sempre o outro é um espelho. O que você fala sobre essa frase? Vamos supor, você chega pra você e fala assim, nossa, Cris, você acho que você é ruim nisso, você é aquilo. Ou se eu chego e falo, nossa, Cris, você é bonita, você é isso. O que essa frase tem a ver realmente? Porque às vezes a gente fica assim, o que é verdade, o que é nosso, que foi até aquela questão, né, que eu te perguntei, como saber o que é nosso e o que é do outro? Geralmente, para a gente saber essa pergunta, ela é muito simples. Existe um exercício na prática que, se você fizer, certeza que você vai ter a resposta correta. Se alguém te disse algo e aquela palavra da pessoa te gerou um incômodo, é porque lá no fundinho tem alguma verdade. Se me incomodou, ou tem alguma verdade, ou é porque eu não tenho a clareza de quem eu realmente sou. Porque se eu sei quem eu sou, que nem você disse assim, se uma pessoa falar assim, Cris, você é bonita, isso ou aquilo, ou você é feia, você é, sei lá, mentirosa. Se uma pessoa falar isso pra mim, que nem um exemplo, Cris, você é mentirosa. Vai cair no meu coração e vai ficar tudo tranquilo, porque o meu maior princípio de vida é a verdade. Eu detesto mentira, eu não gosto. A minha vida, meu maior princípio é a verdade. Então, se a pessoa falar assim, nossa, Cris, você é mentirosa, eu vou ficar triste? Não, por quê? Porque eu sei quem eu sou e eu sei que isso não faz parte de mim. Então, faz sentido eu ficar triste com isso? Se ela tudo que a pessoa fala para o outro tem muito mais a ver com o que está dentro dela do que aquilo que ela está querendo falar para o outro. Então eu só falo, tem aquele ditado, a boca fala do que o coração está cheio. Assim. Então, se alguém está te falando algo, tem muito mais a ver com a história de vida dele do que com a sua. Só que se aquilo que ele falou, você permitiu que caísse no seu coração e gerasse um desconforto, é porque você não tem clareza de quem você é, ou é porque lá no fundinho ele tem razão em alguma coisa que ele disse. Então, se deu um twin, aí entra a reflexão, autoanálise. Qual é o meu comportamento que está fazendo com que essa pessoa tenha essa autoanálise minha? Faz sentido? Não. Se não faz sentido, eu sei quem eu sou, então não tem por que eu ficar triste, não tem por que eu ficar chateada com o que ele está falando, porque não tem a ver com a minha identidade. Então, se alguém falar alguma coisa e a gente se sentir, tipo, mal, triste, é porque tem alguma coisa ali que a gente precisa trabalhar. Precisa olhar para aquilo. Se a gente não aquilo. sentir nada, é sobre você. Sim, sim. E é muito bacana isso, muito interessante. Eu tinha muito problema com julgamento, né? Então, eu era extremamente tímida, então eu não abria a boca com medo das pessoas, o que elas vão falar de mim? Porque eu não sabia quem eu era. Quem verdadeiramente eu era. Então, conforme eu fui fazendo essa busca dentro de mim, esse autoconhecimento, então fica mais fácil você não se incomodar com o que o outro está fazendo, com o que o outro está falando, com o que o outro está dizendo, porque o que ele fala é mais sobre ele do que sobre mim. A gente vê essa questão das crenças, né, da infância. Eu falo sobre mim. Eu tô tendo que desconstruir, né, milhões de coisas. A Cris aqui é minha professora, minha terapeuta. Então, assim, por que é tão difícil? Eu falo por mim porque eu vejo outras pessoas também falando. Por que é tão difícil a gente desconstruir o que a gente viveu e às vezes não querer aceitar, né? Tem uma situação que a gente ainda está trabalhando que às vezes é doloroso, mas a gente tem a consciência. Eu, Nath, tenho a consciência que eu preciso olhar para aquilo, só que às vezes a gente fica se auto-sabotando. Não, deixa lá, depois a gente... Só que é aquilo. Se você não olha, aí
do seu profissional não vai, tudo não vai. Por que que é tão difícil a gente desconstruir essas crenças? Pensa num imóvel, pronto. Fica mais fácil você pegar ali um terreno vazio e construir a casa dos seus sonhos, ou quebra esse tijolo, sobe essa parede, aí entorta aquela, aí você vai lá e tira o piso, mas aí a parede espirrou, a tinta na parede, o reboco do, sei lá, do piso. Quando você tem uma estrutura pronta, para você remodelar é mais desafiador. Porém, é um processo. Não tem que quebrar a casa tudo de uma vez, assim, da noite para o dia e reconstruir da noite para o dia. Pode ser aos poucos, porque se fizer de uma vez só, vai gerar muita dor, vai abalar a estrutura, né, da casa ali. Então, é um processo. Então, às vezes, hoje eu aguento mexer nisso. Amanhã eu aguento ir aqui e mais um pouquinho. E depois de amanhã, e ali eu vou crescendo, eu vou evoluindo. E eu falo que a vida é uma construção é um crescimento. O que não é bom é eu ver o problema e eu querer mudar de vida sem olhar ali para o meu problema. Então, a pessoa não vai conseguir. E querer fazer que isso aconteça num passe de mágica. Foram uma eu vida queria. de anos. Eu queria que fosse assim, E tudo aquilo que você Quem não quer, viveu né? durante anos, mudar em 1 hora, em 30 segundos. Então, é um processo, é um caminho. E por que que, vamos supor assim, às vezes eu penso, eu falo assim, nossa, por que que a gente pensa que pro outro é fácil, né? Por que que pra tal pessoa é tão fácil, pra gente parece que é tão difícil, parece que fica ali no emaranhado. Olha, mas não sai daquilo, dessa Porque a situação. grama do vizinho É sempre parece mais sempre bonita. mais verdinha do que a nossa. Cada um tem uma história, cada um tem as suas dores, cada um tem o seu processo. Você teve um tipo de bagagem, a outra pessoa teve outro tipo de bagagem, outro tipo de estrutura emocional, e não dá para comparar. Cada vida é única. E quando a gente tem um propósito, quando a gente foca em fazer algo, quando a sua vida tem sentido, quando você sabe o que você realmente quer e você está envolvida em mudar a vida do outro, em ser contribuição na vida do outro, você ganha mais força e mais coragem, mais peso para você mudar a sua vida, porque você não está focada na sua. Quando a gente está focada em nós, nas nossas coisas, a gente fica olhando os detalhes, as coisas negativas. Nossa, esse daqui faltou a vírgula, esse aqui tem uma manchinha aqui. Aí as pessoas têm o hábito de olhar para o lado negativo das coisas. Mas se eu estou envolvida em algum projeto e eu tenho uma missão de vida, eu sei qual que é ela, e eu me jogo de cabeça e eu coloco toda a minha energia em amar o próximo, em mudar a vida do próximo, automaticamente eu vou me apaixonando pela minha própria vida. E isso é um ciclo, é algo que vira um combustível para o seu crescimento. A gente sabe, eu falo da questão da montanha-russa, né? É a mesma coisa que aquele aparelhinho lá do coração, ela vai... Mas a vida, imagine se ela fosse só uma linha reta, não Seria teria tão sem graça. seria sem graça. Então não tem uma frase que o pessoal fala, é sobre como você lida com os conflitos. A gente vai ter conflitos, a nossa vida vai ser uma montanha-russa, só que é você saber lidar com os conflitos. E como saber lidar com o conflito? Tipo, eu tô passando por uma dificuldade, e às vezes as pessoas, né, já ficam ansiosas antes do problema. Já fica pensando naquilo e não pensa na solução, só foca no problema. Como sair dessa questão? O medo, ele gera essa insegurança, porém, o medo, ele só não pode impedir você de agir. O medo é um termômetro para você não fazer algo, assim, contra a sua própria vida, por exemplo. Mas o medo, ele é um termômetro para te dar coragem, responsabilidade, o Tony Robbins, ele costuma dizer que uma pessoa que na infância caiu e quebrou um braço, na vida adulta ela é mais despojada, mais dinâmica, ela sobe no muro, porque ela não tem medo de quebrar o braço, porque ela já quebrou, ela já teve essa experiência. Agora, a criança que ela é poupada, totalmente poupada de tudo, não sobe aí, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, ela cresce com mais quantidade de medo. E como quebrar esse medo? Na prática, o medo, o erro faz
faz você ir melhorando a cada dia e evoluindo. Então, nós temos que errar. Errar sempre, mas nunca nas mesmas coisas. E conforme você se arrisca, você se lança, a vida ela é para ser vivida, ela é para ser explorada. Se não deu certo, ok, é uma experiência que eu tô tendo ali, é um aprendizado. Eu aprendi que dessa forma não foi bacana, mas então eu vou fazer de outra forma. Então é você se experienciar, você não ter medo de errar. Ô, Cris, a gente fala, tem a constelação, porque assim, dentro da terapia existem várias técnicas, né? Sim, Às vezes a constelação serve para uma pessoa e não vai servir para outra. sim. Quais são as técnicas hoje que pode se utilizar para a gente mudar o estilo de vida, mudar a nossa mente, realmente mudar e ter, que a gente sempre falou, né, no podcast atrás, da questão da vida plena. Porque igual você falou, cada pessoa é um processo, às vezes você vai ter que fazer as técnicas, Todas as às técnicas. vezes às vezes é por pessoa, né? Então, quais são as técnicas hoje que pode se utilizar para mudar essa mentalidade? Olha, se for falar em técnicas, existem inúmeras, mas eu vou falar as que eu trabalho, tá? Porque senão a gente ia ter que ter 10 horas de podcast aqui. Principalmente técnicas voltadas para medicina integrativa, tem milhares. Mas eu geralmente utilizo a programação neurolinguística, que é a PNL, para fazer algumas intervenções, curas de fobia. A pessoa tem ali um trauma com medo de água, então aí eu uso ali uma técnica de fobia específica da PNL. Às vezes a pessoa, ela tem um trauma, ela fala assim, Cris, eu sinto uma angústia, eu sinto um aperto no peito, porém, eu não sei de onde vem, aí eu tenho que ir buscando, né, dentro da história de vida da pessoa, e às vezes eu utilizo a hipnose. Quando eu falo assim para ela, aconteceu alguma coisa na sua infância que você lembra? Ela fala assim, olha, eu não lembro nada que aconteceu na minha infância. Dos meus 8 anos para trás, que você me perguntar, eu não lembro nada. Então, significa um alerta para o terapeuta que naquela fase aconteceu algo traumático, que por ser algo traumático, a mente dela apagou, deixou ali armazenado na caixinha do cérebro, para que ela não ficasse sofrendo toda vez que ela lembrasse daquilo. Então, eu só vou conseguir acessar isso, não é que eu só vou conseguir acessar por aí, mas uma das vias para chegar até aí é a hipnose. Porque aí eu vou conseguir ir lá na caixinha do cérebro, né, acessar aquela memória que aconteceu, aquela dor, para poder ressignificar. Tem uma ferramenta que eu uso, que ela não precisa, talvez, levar a pessoa ali na verdade, não precisa levar ela na cena do que aconteceu, o fato de trauma, que é as barras de Axis. São 32 pontos na região da cabeça, onde você vai fazendo ali, né, como se fosse uma acupuntura, mas na região da cabeça. E ali você vai trabalhando crenças limitantes, parte profissional, financeiro, e todo o contexto da pessoa através desses pontos. Então, ali eu consigo trabalhar sem ter que entrar na intimidade da pessoa. Tem também a questão da constelação. Às vezes, se a pessoa chega para mim e fala, olha, eu tô com um vício, talvez um exemplo da compulsão alimentar. E aí eu vou buscar informações, e a mãe também tem problema de peso, a avó também tinha, então é algo que não está só nela, é algo que está no sistema. Então eu tenho certeza que eu vou precisar blindar, e aí eu preciso da constelação. Então, assim, às vezes a pessoa está limitada, ela não consegue avançar, aí eu começo pelo coaching, que aí eu vou produzir uma ação na vida dela para ela conseguir fazer aquela mudança. Então, depende muito, né, de cliente para cliente, mas eu utilizo as ferramentas da constelação, das barras de Axis, do coach, enfim, várias. Ai, que legal. A constelação, eu falo que é maravilhosa. Depois que eu conheci a constelação, minha vida mudou. E a gente fez, né, também uma hipnose, então tudo vai de acordo com o que cada pessoa necessita no momento, né, Cris? Sim. Cris, quer deixar aí alguma mensagem pro pessoal de casa?
Sim, eu gostaria de dizer para as pessoas que não é o seu passado que determina o seu futuro. O que vai determinar o seu futuro são as suas ações do agora. Então, se você quer mudar a sua vida, primeiro você precisa escolher, né, essa vida que você tanto busca e ela não está pautada nas suas condições, são as suas ações que determinam o seu futuro. E se uma pessoa conseguiu mudar a sua vida, você também consegue. Ah, que lindo. Eu falo é ter primeiro a consciência, né? Sim. E depois começar, sempre iniciar. Cris, quero agradecer por você estar aqui no Natcast novamente, passando conhecimento, trazendo esse assunto, né, que a gente sempre está trabalhando aí. E um também é a biorressonância também, né, que pode estar ajudando aí, que também é algo indolor, né, que a gente vai estar trazendo mais um pouquinho sobre isso. E te agradecer de novo por estar aqui no Natcast, as redes sociais, todo mundo já sabe da Cris, mas deixa aí sua rede social, Cris. É Cris Borgonov, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só ir lá no Instagram. Será um enorme prazer acolher vocês e sempre é uma honra estar aqui no Natcast, participar aqui com você e com a sua equipe maravilhosa. E desejo que você continue com esse trabalho lindo, trazendo mais pessoas, mais conhecimento para compartilhar com essa plateia incrível que você tem. Ah, obrigada. Quero agradecer você aí de casa, se inscreva no nosso canal e te espero no próximo Natcast.